Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa semana de supply chain. O objetivo dessas nossas conversas é conversar um pouquinho sobre o mercado brasileiro, as tecnologias, como o que esperar desse mercado que tem tantos interpérios que afetam esse mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Ana Oliveira, que é diretora de excelência operacional na Syngenta. Ana, muito obrigado por topar conversar com a gente sobre esse tema tão abrangente e tão especial aqui para a Logcomex. Eu sou Alisson, faço parte do time de CS aqui da Logcomex. E antes de tudo, Ana, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos assistindo. A gente já sabe que você hoje atua dentro da Syngenta, mas por onde você passou, como foi sua trajetória até a Syngenta? Perfeito. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Ana Oliveira, então hoje eu sou diretora de excelência operacional de produção e supply chain. Bom, eu sou farmacêutica de profissão, e aí eu comecei a indústria farmacêutica na área de qualidade, numa indústria que chama Eurofarma. Depois eu passei pela Bristol Myers Squibb, e aí depois eu passei por grandes empresas, Kraft Heinz na parte de food. Então na Kraft Heinz eu trabalhei tanto com implementação de sistemas de SAP, tanto parte de armazenamento, de transporte. Eu fui transferida para o México, trabalhei com comércio exterior lá, trabalhei com armazém, trabalhei com transporte, exportação. Depois eu fui para a Cargill. Na Cargill eu comecei em manufatura, com a parte de engenharia e meio ambiente. Depois eu fui para a parte de supply e depois eles fizeram o convite para entrar no centro de excelência. E aí, depois de um tempo, eu recebi a proposta na Syngenta para criar o centro de excelência. Então, hoje, no qual eu sou responsável. Perfeito. Ana, e assim, sabe o tamanho da Syngenta, quais são os mercados onde ela atua de forma mais específica, mas conta pra gente um pouquinho como é o teu dia a dia, o que é um centro de excelência, né? Como que é a rotina da Ana lá dentro da Syngenta. Perfeito. Bom, meu time hoje, basicamente, ele é composto por 5 pilares. Então, é o pilar de digital, é o pilar de pessoas e processos, é o pilar de data, é o pilar de estratégica e o pilar de pessoas. Então, a gente faz toda a parte de treinamento, toda a parte de capacitação, implementação de sistemas, melhoria de processo. Então, a estratégia que a gente adota hoje, a gente faz um assessment de maturidade dentro da Syngenta e a gente verifica, bom, beleza, qual a maturidade que a Syngenta está? A gente adota uma régua, que a gente fala uma escala de 1 a 5, e aí a gente passa por todas as áreas. Hoje eu sou responsável por produção, supply, compras e uma dotted line ali por qualidade. Então, a gente passa por todas as áreas para identificar nesses pilares onde que a gente está. Então, basicamente, a gente faz isso, identificou qual que é a nossa maturidade, a gente monta um roadmap, e aí o dia a dia é o seguinte: projeto, liderando melhoria, montando estratégia, como que a gente pode fazer para chegar lá, como é que a gente pode aumentar essa maturidade, colocando metas, motivando as pessoas também internamente, como que a gente pode engajar essas pessoas nesse mundo que a gente está, que a gente tem que entregar, mas eles também têm que entregar com excelência. Perfeito. Então, é um pouquinho disso. Então, a gente fica caminhando aí por todas as operações. Perfeito. E assim, Ana, como a gente olha para essa operação, e não só a operação de supply chain, a estrutura de uma empresa que é do tamanho da Syngenta, a gente tem a noção que ela é afetada de diversas formas pelo mercado externo, por condições internas, externas, que são controláveis ou não. Uhum. Como vocês têm trabalhado de forma interna mesmo, né, para identificar esses riscos e hoje, no ano de 2025, dentro do cenário que a gente está vivendo, quais são os principais riscos que vocês já identificaram e de que forma vocês têm agido ou, né, atuado de forma preditiva em cima desses problemas identificados? Não, interessante isso, porque colocando aqui um histórico simples, né? Uhum. O mundo, ele é em constante mudança. Então, a gente tem disrupção o tempo inteiro. Pegando aqui, né, 2020, a gente começa com Covid, depois tem a guerra do Irã e Iraque, né, e tem toda a parte da Ucrânia e Rússia. Então, você vê que o tempo inteiro acontecem coisas que podem afetar. O que pode afetar, por exemplo, uma Syngenta da vida? Aumento do custo, demora para chegar a matéria-prima, então aumento de custo de transporte, aumento de custo de combustível, de matéria-prima. Então, tudo isso, todas essas coisas que acontecem globalmente, eles podem afetar a gente
de uma forma que a gente precisa reagir para a gente não ter uma explosão dos nossos custos. Então, quanto mais a gente absorver isso, sem ter uma estratégia clara de como ser mais resiliente, como que a gente pode agir rápido, a gente pode ter essa variação muito grande, a gente pode não ser mais competitivo no mercado. E aí tem outra, né? Todas essas mudanças aí também fazem alterações na demanda. Então, pegando um cenário recente, né? Recente de Covid. Na época de Covid, ninguém sabia um pouco, ficou muito incerto. Então, a demanda aumentou muito. A gente não sabia o que ia acontecer. Demanda todo mundo estocando alimento. Perfeito. E aí, no mundo, né? A gente vê isso no mundo. Então, a gente teve uma demanda muito alta, que as pessoas precisavam de comida. E aí, depois da pandemia, o que aconteceu? A gente começou a voltar à normalidade. Os estoques no mundo altos, e eu não falo nem só de indústria agrícola. Eu acho que todas as indústrias, principalmente alimentícia, sofreu isso dos estoques estarem completamente altos. E aí, o que a gente teve que fazer? Demanda caiu absurdamente. E aí, quando cai absurdamente, o que acontece? Provavelmente você tem estoque que fica sobrando, você tem write-off que você tem que fazer. E aí é um custo, é um impacto muito grande. O que a gente fala que a gente faz, né? Então, pra gente ser uma cadeia mais resiliente, a gente conseguir agir melhor no mercado, voltando àquele ponto da maturidade. Então, quando você vê maturidade, empresas que são mais de silos, que trabalham supply, só trabalham com supply, produção só pensa nele, compras. Então, isso são silos e muito Excel. Você vê que as empresas utilizam muito Excel, você vê muita reunião o tempo inteiro, então você não tem reuniões produtivas para tomar de decisão, você tem métricas isoladas. Então, quando você chega numa empresa, começa a ver um monte de métrica, você vai será que tá interessante? Aí você começa a perguntar, mas por que você usa essa métrica? Qual que é a decisão que você toma de fato com essa métrica? Então, isso é uma escala ali de baixa maturidade. O que a gente está trabalhando é para a gente começar a aumentar a maturidade. Então, para evitar aí, para a gente conseguir reagir rápido. Eu falo com o pessoal que não adianta a gente reclamar que toda hora tá mudança de demanda, ou que o custo tá... Não adianta, gente. A gente vai ter que viver com isso, que isso já é uma realidade. Então, como que a gente faz? Então, tenta colocar mais tecnologia, integração de sistemas, melhorar a governança dentro da empresa. Por exemplo, governança de S&OP, super importante para a supply chain. Perfeito. Então, como você tem essas etapas bem estruturadas, com as pessoas certas, os KPIs corretos, tomando as decisões corretas nesse fórum. Não é um S&OP que você entra e tem 50 pessoas dentro de uma reunião. Então, é um pouco disso que a gente fala. E dados, né? Porque eu acho que agora não adianta falar também que vai fazer... colocar uma inteligência artificial. Gente, para colocar uma inteligência artificial, você tem que arrumar seus dados. Perfeito. Porque senão vai ser cheat in, cheat out, que a gente chama, né? Perfeito. Então, isso eu acho que é uma outra estratégia que a gente adota. Como é que a gente pode calibrar, né? Tecnologia, dados e capacitar pessoas, né? Mas eu acho que está precisando cada vez mais a gente capacitar as pessoas para essa nova realidade digital. E Ana, dentro desse ecossistema, dentro da Syngenta, nesse cenário de supply chain, eu tenho vários players internos mesmo, né? Um ecossistema muito grande envolvendo cada um com o seu core business. Como você tem nutrido esse ecossistema para que ele fale a mesma língua, que é de fato da excelência operacional? Como eu faço com que o meu time engaje dentro desse foco, dessa meta, de forma estruturada? Legal, não, isso é excelente pergunta. Eu adoro essas perguntas, inclusive. Tem um ponto que a gente começou estrategicamente dentro de PNS. O que é isso? A gente pegou nossos times, que imagina que abaixo do meu chefe tem a diretoria de supply, tem uma diretoria que é de produção, tem uma diretoria que é de parent seeds, que são nossas sementes parentais, tem uma diretoria de procurement e SPR, que é Seeds Production Research. E aí tem esses dotted lines, que é de qualidade e engenharia. Então, tem todas essas diretorias, né? E a minha, que fica dentro ali de uma só. Então, o que a gente falou? Primeiro, vamos tentar ajustar dentro de casa. Como que a gente foi ajustando dentro de casa? A gente fez alguns treinamentos de maturidade, principalmente. O que significa maturidade? E a gente fez uma técnica que chama Transformation Learning Program, que a gente quer uma técnica da Apex, que é uma empresa, né, que chama ASM, que são as melhores práticas, que é de acordo com o SCORE, não sei se já ouviram falar, que é Supply Chain Operation Reference. A gente chamou essa empresa, a gente foi no chão de fábrica,
pegou os operadores de todas essas áreas e a gente começou a fazer perguntas para eles de todas as áreas para eles identificarem os gaps. E o que aconteceu neste momento? Uma área, por exemplo, de logística falou, nossa, eu não sabia que produção era assim. A área de manutenção, que pra gente, né, isoladamente eles reclamavam que eles não faziam manutenção preventiva, e aí produção falando, nossa, mas a máquina quebra muito. Eles falam, gente, mas se quebra muito, por que não para fazer uma manutenção preventiva? Perfeito. Então a gente fez isso, então a gente pegou uma base, a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas fazendo esse transformation direto, então com essa base, a gente escolheu algumas pessoas por área, e aí depois a gente ficou mais ou menos uns 3 meses fazendo esse estímulo de gaps cross-functional. Então, o que aconteceu na base? As pessoas já começaram a identificar que elas precisam se integrar. Então, a gente já começou a fazer esse trabalho, foi no ano de 23 para 24. A gente fez um trabalho que a gente fala assim, vamos começar, voltar o start to the basics. Então, vamos no básico ali, na fundação. E aí, com isso, lógico, né? A gente fazendo toda a parte de alinhamento, eu com meus pares, eu com os meus chefes e tal. E aí, teve outro lado que a gente fez, que é uma parte de integração com o time comercial de marketing. A gente fez uma implementação de uma ferramenta que chama Anaplan, para fazer toda a parte de bottom-up, né? Plano colaborativo, bottom-up comercial e top-down, no qual a gente pegava todo o time comercial, tirou a parte de Excel que eles faziam, quanto que seria a demanda, colocou nessa ferramenta. Então, todo o processo de bottom-up, de quanto que tá, aprovação desde o franqueado, depois para os gerentes, depois para os diretores, colocamos nessa ferramenta, depois vai para o time de marketing para validar dentro dessa ferramenta, depois vem com o time nosso de demand planning para validar e verificar todas as variações e depois verificar a disponibilidade que a gente tem de inventário também numa única ferramenta. Esse eu acho que foi um dos trabalhos assim que para a gente gerou um ganho enorme, que as pessoas começaram, bom, de fato a gente precisa começar a trabalhar mais em colaboração. Uhum. E eu acho que depois o último foi um tema que eu fiz muito com o meu chefe, que chama Tríplice Aliança, que é você juntar comercial, produção e finanças. Perfeito. Hoje em dia todas as empresas falam o seguinte, a demanda mudou, culpa comercial. Alguma coisa aconteceu com produção, finanças fica cobrando a gente que nossos custos aumentaram. Então não é assim. Vamos alinhar a regra do jogo. E aí, por exemplo, se precisar sair um pouquinho, sei lá, teve um requerimento especial de cliente, ou teve uma exceção que a gente vai precisar fazer para atender um cliente, beleza, precisamos fazer isso, todo mundo alinhado? Sim. Qual que é o custo para fazer isso? É esse. Finanças, está alinhado que esse vai ser o impacto financeiro? Então, isso que a gente fala, a gente começar a ter uma tríplice aliança. A Syngenta na parte, eu acho que executiva, ela é muito bem alinhada. Eu fico muito feliz que o pessoal ainda começa a falar muita língua. A gente vê que tem uma estrutura muito boa de S&OP, mas essa tríplice aliança eu acho que ajudou bastante a gente também. E como que é esse processo? Quando a gente fala de uma estrutura de supply chain e esse awareness dos C-levels e dos gestores desse ecossistema, como foi o processo de educação mesmo, né? De trazer quais são os principais impactos, quais são os principais agressores e que tipo de métrica vocês utilizaram para expor esse cenário que é tão variável e fluido para esse cenário de supply chain especificamente. Sim. Falando então de supply, eu lembro que o time de supply da Syngenta é um time extremamente maduro também. Então, o que a gente veio falar com eles, e foi o primeiro, quando eu entrei na Syngenta, eu falei assim, deixa eu começar por supply. Porque o supply, na verdade, é minha vida ali, né, minha formação inteira ali é de supply. E aí eu falei assim, deixa eu fazer um assessment para identificar um pouco como que vocês estão. Eu lembro que na época, eles não ficaram reativos, né? Eles abriram a porta para mim, né? Não posso falar nenhum momento que eles ficaram reativos, mas tem aquele ponto seguinte, será que é uma auditoria? Vem essa pessoa de outra indústria para fazer uma auditoria para apontar erros? Perfeito. Ou fazer, de fato, uma estratégia para que a gente ande junto? Então, eu acho que isso, o primeiro assessment que a gente fez, que a gente começou em supply, eu acho que é muito do jeito que você faz, né? A empatia que você tem com o time. Eu acho que se você chegar já impondo coisas,
para eles, ó, vai ser assim, assim que você tem que fazer, é isso que tá errado. Eu acho que eu acho que não é o legal. Então, e falando de métricas, a gente tem diversas métricas, né? Então, o que a gente fez, a gente pega um pouco, delas que a gente está, né? A gente está querendo aumentar a nossa capacidade de planta. Então, a gente está fazendo um projeto gigante de aumento de capacidade da nossa planta. Então, a gente, de novo, fez uma contribuição todo mundo, pegaram todas as métricas que tem de capacidade, OEE, por exemplo, é uma, a parte de capacidade dentro de armazém é outra, capacidade de planejamento, capacidade dentro do phasing de cleanup, de setup de máquina. Então, a gente vai pegando esses projetos, vai setando algumas prioridades, ver como que a gente tira uma foto, né, de como que a gente está hoje, e aí faz o projeto, fala como que ele vai ficar para frente. Então, acho que eu acho que a parte principal de um centro de excelência é de forma como que você faz. Você tem que ter aliados. Perfeito. Se você tiver um centro de excelência e chegar e falar que você tem que fazer, tem que ser meio top-down, né, de uma forma não empática com todo mundo que está trabalhando, você não vai nem ter espaço para fazer nada. Então, acho que esse aqui, eu acho que principalmente foi a chave que abriu o centro de excelência ali dentro da Syngenta, tá? E Ana, quais foram as principais práticas a partir do momento onde eu implemento uma operação, um sistema? Como vocês têm feito para fazer com que esse seja um fluxo perene, né? Que ele seja sustentável, não só no início da implementação, fazer com que seja feito algo novo, mas que isso seja um fluxo contínuo, que seja o novo normal. Quais foram as práticas que vocês estabeleceram para garantir que esse seja um processo ad eternum ali dentro da Syngenta? Isso é um ponto bem interessante, porque você vê, não só na Syngenta, em várias organizações, que os projetos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Literalmente, né? Uma fase. Então, eu acho que o ponto de ter né? Hoje a gente tem não só meu time, mas a gente tem um exército, não vou falar exército não, mas a gente tem muitas pessoas de consultoria nos ajudando e a gente toma conta um pouco do hypercare. Então, eu falo com o meu time, eu não quero ser um centro de excelência, que vai ser um centro de excelência, vai ali, faz um projeto, ganha e vai embora. Não, nós somos parte do negócio. Então, se a gente não faz, se eles não fazem a adoção, a gente sofre também. E aí, a gente é um time de execução. Tem muita empresa que adota um centro de excelência mais como conselheiro. E eu falei, não, esse foi até uma premissa quando eu fui para a Syngenta. Falei, não quero ser um centro de excelência de conselho. Você vai ali, faz um conselho ali, fala o que precisa melhorar e vai embora. Não, eu quero de fato executar, colocar a mão na massa. Então a gente colocou, meu time, por exemplo, são várias pessoas que vieram do chão de fábrica, que trabalharam dentro da operação, que já tem um sanguezinho ali na veia de operacionalizar. Foi até difícil um pouco fazer a transição para um centro de excelência. E aí, de fato, eles acompanham o projeto, eles implementam o projeto e fica vendo se o projeto ele é sustentável ou não. O SNOE, por exemplo, que a gente implementou recente, a gente está numa jornada de primeira fase, terminamos a primeira fase, a gente viu que tem muita coisa para fazer ainda, meu time está acompanhando, estamos migrando para uma segunda fase, colocando um pouquinho mais de melhoria, né? Colocando um pouquinho mais da demanda, que é Sales Operation Execution, né? Então você tem que colocar vendas ali, depois a parte de operacional, para você sentir como que você está semanalmente, né? Dentro das operações. Então a gente colocou pessoas e a gente vai seguindo esse fluxo. Eu falo que tem um projeto que chama Djokovic, eu sou tenista. Aí eu falei, tem que ser Djokovic. E esse projeto Djokovic, a gente fala que não é uma fase, não fase 1 e acabou. É um projeto fase 1, fase 2, fase 3 e ele é eterno, que sempre vai ter uma melhoria. E a gente está falando, a gente tem hoje um roadmap de 2030. Então, de fato, é uma coisa longa, que a gente chega, a gente implementa, a gente corrige a rota, tem muita coisa, é muita dor que acontece também, muita coisa de errado que às vezes acontece. Então, a gente corrige a rota, beleza, voltamos, vamos de novo implementar e aí a gente tem esse roadmap até 2030. O planejamento aí a longo prazo é a chave para a perenidade de algo, né? Sim. E é interessante, você trouxe, né, muitas das tuas colocações, elas falam a respeito da estruturação de um time mesmo, né? Compor um time que vai conseguir implementar, que vai conseguir agregar dentro desse processo. Hoje, quais são as características que você olha como as mais relevantes para um profissional que quer atuar dentro desse centro de excelência de supply chain? Quais são as principais características aí?
Excelente, muito boa pergunta. Eu não vou falar só do centro de excelência, mas eu vou falar um pouco o que deveria ser para supply chain ou operações como geral, tá? O centro de excelência hoje, e eu não vou falar só do meu time, mas o que a gente busca? Pessoas que vão ter capabilities para o futuro. O que é o futuro? É um futuro digital. Não tem como fugir disso. Ponto. Você vê que tem um artigo da Gartner muito interessante que ele fala que as funções ao longo do tempo, com as tecnologias, eles vão se moldar. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um supply planning, uma pessoa que faz o planejamento de produção. Futuramente, eles falam que eles vão ser um planejamento de networking, em que uma pessoa com a tecnologia, ele vai conseguir pegar todas as fábricas, toda a parte de distribuição, e ele vai ser esse planner, network planning, né? Então, as funções, a partir do momento que vai evoluindo, as funções elas vão se moldando. Então, o que eu falo muito com o meu time é o seguinte: ou a gente aceita isso, de fato, ou a gente aceita. Ou senão, assim, a gente não vai ter lugar neste mundo corporativo, porque vai mudar e vai requerir. Então, um dos pontos que eu falo, vamos buscar novas tecnologias, nosso interesse pelo esse âmbito digital, nosso interesse pela questão de dados, nosso interesse pela parte de integração desse ecossistema. Quando a gente começa a falar, por exemplo, de uma maturidade 4 para 5, que são empresas mais que já estão de tecnologia, talvez não ser a maturidade da Mercado Livre, mas o Mercado Livre provavelmente já está numa maturidade alta, porque eles já têm um ecossistema e muita tecnologia envolvida. Mas quando eu falo isso, você começa de 4 a 5, você tem que conectar já o seu ambiente externo. O que é? São todos os seus suppliers, todos os seus fornecedores e todos os seus clientes. E o que significa isso? É você, de fato, ter visibilidade da cadeia deles para você tomar decisão. Então, se você não avançar tecnologicamente, você pode até saber, mas para um papel de pão Excel. Então, você precisa, a partir do momento que você precisa desenvolver a empresa, e todas as empresas hoje precisam estar no nível de maturidade alta, porque ela não é mais linear, acontece disrupção o tempo inteiro, então você precisa, de fato, ter um pouco de capability de tecnologia. Então, eu falo com o meu time, é isso. A gente precisa ter, basicamente, capability, ter um aspecto de resiliência. Outra coisa bem interessante que eu falo, a gente precisa se moldar um pouco para ser mais transacional e menos emocional. E aí, só botando um adendo, eu acabei de fazer um curso ali em Georgetown University, em Washington, que eles falavam muito isso. Hoje, a pessoa de supply chain não pode ser tão emocional, né? Ele tem que ter uma inteligência emocional para ser transacional. O que significa isso? Dá um exemplo. Você vai num restaurante, você fala assim, tá lá uma carbonara. Eu sempre dou esse exemplo de carbonara, deixa eu dar outro. Tem lá um filé parmegiana. Aí o filé parmegiana, você fala assim, beleza. Você pode colocar um pouquinho mais de queijo, ou um pouquinho menos de molho, ou colocar uma salada. O cara, vou perguntar pro chefe, ele vai lá no chefe rapidinho, volta, e o chefe fala, não, eu consigo, mas vai custar R$20 a mais. Aí coloca na sua decisão se você quer pagar ou não. Aí você fala, será que vale a pena? Mas R$20 para um prato de filé parmegiana? Não, beleza, eu não quero não. E deixa do jeito que tá. Então, o que a gente precisa fazer dentro do supply chain? Acontece tudo isso, a gente precisa ter mais acordos. Em vez de a gente falar assim, nossa, mudou tudo, disrupção, tem que mudar o plano de produção. Não, gente, é isso. Pessoal, vai ter que mudar o plano? Custa tanto. Vamos seguir? Tá todo mundo de mão dada, vamos seguir? Sim, então tá bom. Então por que você vai sofrer? Pra que você não vai dormir? Por que o pessoal fala que sofre? Não tem que sofrer, você vai ser transacional e ponto. Então acho que isso também, essa resiliência, inteligência emocional, drivada por dados e por digital, eu acho que é interessantíssimo para quem trabalha em operações. Perfeito, Ana. E assim, a gente está falando muito sobre o mercado da Syngenta, o mercado brasileiro. A gente estava conversando um pouquinho e queria que você compartilhasse com quem está assistindo. Hoje, quando eu olho para o Brasil, dentro dessa seara de excelência operacional, aonde estamos posicionados? Estamos bem? Estamos mal? Como que a gente pode olhar para o mercado brasileiro em relação a isso? Não, legal. Eu acho que muitas empresas estão migrando para o centro de excelência, tá? Eu falo que todas as empresas que eu trabalhei têm um centro de excelência. Todas. A Cargill, inclusive, para mim, é uma empresa que está numa maturidade altíssima de centro de excelência.
E o Centro de Excelência tem ciclo, tá? Eu falo com a Syngenta mesmo. Hoje, por exemplo, a gente constrói um Centro de Excelência, geralmente mais regional. Algum momento o Centro de Excelência eles se tornam globais, principalmente nas multinacionais. Então começa a ter mais padronização, até porque se você padronizar, você começa a ter tecnologias padronizadas globalmente e seu network e conexão entre dados, entre regiões, você começa a ter uma visibilidade maior. Então você tem essas conexões, então um CEO, por exemplo, da Syngenta, ele pega um relatório, ele consegue ver tudo, ele não precisa ficar extraindo de vários sistemas. Então isso começa um centro de excelência mais globalizado. A partir do momento que começa uma maturidade alta, muitas empresas tiram esse centro de excelência global e voltam mais para regiões para acompanhar a evolução. Então, geralmente, são ciclos, né? São esses ciclos de centro de excelência. Então, eu vejo que a Cargill ela fez esse movimento. Então, ela teve um movimento regional, global. Depois, ela foi para um... Agora, ela está voltando, tirou um pouco a organização global e está voltando para um âmbito mais regional. Então, como que você, de fato, mantém essa excelência dentro das regiões? Então, mantém toda a parte que das melhores práticas e tanto de tecnologias, etc., dentro das regiões. E eu estou vendo que muita empresa, geralmente eu faço palestra, e aí muita empresa está migrando para o centro de excelência. Porque eu acho que é importante, tá? Porque o centro de excelência, ele tira um pouco pessoas do foco de operação, porque pessoas de operações, de fato, ficam pensando só no dia a dia, no que eles precisam entregar a operação do dia a dia. E o centro de excelência geralmente começa a ver visão mais futura. Então você puxa um pouco, tira o pessoal um pouco desse dia a dia para você focar o que você quer ser para frente. Então o centro de excelência geralmente empurra as empresas. E eu tô vendo muitas empresas indo por esse mesmo caminho, tá? Legal. E quando a gente fala em relação à excelência operacional, ela envolve não só os intervenientes internos, mas também os externos. Hoje, como que a Syngenta tem se posicionado em relação ao relacionamento com seus respectivos clientes e como ela tem auxiliado esses clientes a identificar esses riscos ou essa volatilidade, esses riscos de ruptura, para que eles não sintam esse impacto tão grande ou adotarem melhores práticas operacionais? Eu acho que a gente, da parte de operações, a gente está caminhando para ter mais relacionamento, principalmente com nossos growers. Nossos growers são aqueles agricultores que produzem a nossa semente. Então, a gente vê que está uma colaboração muito, muito grande com eles, tá? Mas como eles ainda são um pouco de... Tem vários agricultores, né? Tanto grandes e pequenos. Mas quando eu falo de pequenos ainda, não tem tanta tecnologia. Então tem que ser uma comunicação, um relacionamento muito próximo de fato. E para você fazer essa questão de dados, você avaliar dados, você precisa ter um pouquinho de investimento mais de tecnologia, tanto na ponta, tanto na Syngenta também, ou então prover essa tecnologia na ponta. Então eu vejo que nossos growers, esse relacionamento tá sendo aumentado cada dia mais. Quando a gente vê a parte de fornecedor, eu vejo também, a gente está com um projeto grande que chama Programa de SRM, que é de Supply Relationship Management, que você vai começar a linkar a sua cadeia de fornecedor, tá? Então, acho que esse é outro ponto. E depois, quando eu falo de cliente, que é muito time comercial. Então, o time comercial, ele está sempre na ponta, tentando verificar o que eles podem fazer. Tem uma métrica muito interessante que chama POG, que eles medem, que é Product on Ground. Então, quanto que de fato que a gente está vendendo está sendo produzido, está sendo de fato plantado. Então, esse relacionamento, né, feiras, etc., o time comercial também está estreitando bem. E aí, lembrando que essa jornada de maturidade, para aumentar mais ainda, a gente ter mais visibilidade, é você começar a conectar sistemas. E aí requer um pouco mais de investimento. Mas a gente chega lá. E assim, Ana, uma pergunta que eu gosto de fazer, de fato. Sou uma empresa e aqui a gente vai ter, né, clientes assistindo de todos os tamanhos de empresa e que eu quero começar a fazer a implementação de um centro de excelência operacional. Quero começar a adotar essas boas práticas para que eu possa incrementar aqui a minha performance operacional. Por onde você recomenda que esses intervenientes comecem essa operação? Por onde começar, efetivamente? Eu acho que você pode começar pequeno, do simples, que é montar qual a sua visão, a missão de um centro de excelência. Cada empresa pensa um pouco distinto de um centro de excelência. Então, primeiro, junta ali com os seus pares, junta ali com o seu chefe. E eu demorei mais ou menos uns 3 meses
foi mais ou menos esse plano, né, que eu falo, plano de 90 dias, para identificar qual que vai ser a minha missão como centro de excelência, a nossa missão, nossa visão e onde que eles querem chegar. Então a gente chegou, vou dar um pouquinho do exemplo meu, né, construindo do zero. Então a gente chegou que a gente quer uma missão que vamos ser um centro de excelência executivo, de executar, tá? Não uma empresa que a gente vai ser de consultoria. E beleza, tem muita empresa que adota você ser um centro de excelência mais de consultoria, né? Consultoria interna. Mas eu falei, beleza, chegamos a esse consenso, então agora eu preciso de time. Qual o perfil do time? Comecei a montar e eu montei vários pilares. Qual que é o perfil do time que eu preciso? E aí outra coisa que eu falei, como meu time ainda precisava de treinamento, eu precisava de algumas licenças. E a gente conseguiu licença, por exemplo, da Gartner, conseguimos licença da ISM, que são grandes empresas de melhores práticas hoje do mercado. Então a gente fez um treinamento com eles muito grande sobre o que são as melhores práticas. E aí com isso eu falei, o primeiro investimento ali de 1 ano, pelo menos, a gente vai ter que fazer um investimento com consultoria externa. De fato. Como meu time ainda era pequeno, não ia conseguir executar, a gente começou ali com 5, 6 pessoas, a gente precisava de um time externo, e aí contratei uma consultoria, uma dessas Big Fours aí, falei, beleza, não quero seu time de gerentes, não quero diretor, não quero ninguém. Só quero time seu de analistas e data analytics que vão nos ajudar a implementar. Então a gente vai fazer esse assessment, a gente começa a drivar as oportunidades. Então a gente fez de novo, construiu esse time, fez esse assessment e aí construiu mais esse time de consultores para nos ajudar a fazer a implementação. Então acho que eu começaria um pouco por isso. E o mais importante mesmo é fazer calibrar a expectativa. Porque tem gente que monta centro de excelência e não calibra a expectativa com a empresa nem com os pares. Então, primeiro assim, o que meus pares esperam de mim? Né? Quando eu falo ali com o diretor de produção, com o diretor de supply, o que eles estão esperando? E eles falaram, não, beleza, não tem ninguém de projeto, então eu quero que você implemente tecnologia dentro da sua área. Então, hoje eu tenho um pilar de digital e com pessoas de IT dentro da minha área que ajuda a construir todos os requerimentos que a gente precisa em relação a digital. Então, a gente está fazendo, por exemplo, a implementação do TMS agora. Então, eles fizeram todo esse mapeamento, quais são todos os requerimentos, tudo que a gente vai implementar. Então, a gente faz toda a parte de relacionamento também com os fornecedores. A gente chama de software selection, né, com os fornecedores. E aí, depois, a gente ajuda, de fato, a implementar. Mas o negócio tem que estar muito junto. Então, você vender expectativa, construir missão, visão, um plano de 90 dias, fazer quais são os roles responsibilities, né? Detalhar qual função, quais as caixinhas que você precisa ter, eu acho que isso é o essencial para você já começar. E para a tua operação hoje, Ana, assim, a validação daquilo que está acontecendo. Hoje vocês fazem o quê? Um plano de auditorias periódicas para entender quais os gargalos e novos agressores que podem surgir, de quanto em quanto tempo vocês revisitam o processo que vocês desenharam para entender se tem algum novo agressor nessa métrica. Não, legal. A gente fez um primeiro assessment em 23, então a gente identificou, foram 6 meses de assessment. E a gente acabou de fazer um agora, março de 25, para saber de fato desse assessment, tudo que a gente fez, onde que a gente chegou, e a gente fez uma reavaliação, não foi um assessment detalhado. Ambição é fazer isso anualmente. Anualmente a gente revisa já a nossa estratégia de excelência. Mas eu acho esse ponto de auditoria, que eu gosto mais de chamar de assessment. Perfeito. O ideal, no mínimo, é fazer a cada 18 meses, tá? Então, pelo menos para você saber aonde que estava a sua maturidade, o que você fez, como é que você chegou, e aí, beleza, vamos supor que você colocou uma meta de chegar numa maturidade de 1.4 até 2 em 1 ano. Não chegamos por tais motivos. Beleza, então vamos recalibrar o que a gente precisa fazer e aí vai para frente. Então, acho que a ambição, 18 meses esse assessment, tá? De 1 ano a 18 meses e anualmente tem que rever a estratégia. Perfeito. Acho que conecta até com a pergunta que eu ia te fazer, que é em relação à recalibração de rota mesmo. Quando eu identifiquei,
estabeleci um plano, esse plano ele não chegou aonde era o esperado, ou identifiquei novos riscos aqui dentro dessa operação. Como o teu time recalibra ali a rota para estar bem direcionado? Assim, como que esse tempo de falha rápida assim, de vocês? Não, esse também são excelentes perguntas, porque como é um time novo, a gente está aprendendo, tá? A gente está aprendendo como a gente vai. Um dos pontos que a gente aprendeu que a gente desenhou uma rota, só que aconteceram muitos imprevistos. E o que meu time fez no início? Absorvia tudo. Eu falei, gente, a gente não consegue absorver. Então, o que vai acontecer? A gente ou não vai entregar, ou a gente vai entregar muito mal. E aí começaram, assim, a gente começou a entregar, mas alguns projetos começaram a despriorizar. Aí eu falei, beleza, então a gente fez uma nova recalibração. Pessoal, vamos pegar as maiores batalhas. E aí a gente está criando agora um fluxo seguinte. Temos as maiores batalhas, alinhamos essas maiores batalhas, e aí a gente cria um funil. Nesse funil são todas as prioridades que surgem, que aí a gente vai revisando semanalmente ou mensalmente. E a gente fala, beleza, isso daqui é uma prioridade de fato, e a prioridade tem que ser crítica e urgente. Então, é crítica e urgente, beleza, então a gente coloca na nossa esteira ali para a gente recalibrar na esteira de implementação. Então, a gente tá calibrando isso, tá? Eu acho que isso é excelente e acontece mesmo, tá? Acontece o tempo inteiro alguém surgir com uma necessidade nova, diferente. É calibrando e recalibrando, prioridades a todo momento surgindo em si, né? Exato. E Ana, para terminar, o papo poderia aqui rolar horas e horas, mas eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre qual que é, focado um pouco mais agora para esse cenário de supply chain, quais são os principais agressores e quais são os principais pontos que você recomenda de fato que uma empresa mantenha os seus olhos, né? Que consiga monitorar, porque costumam ser agressores, ofensores problemáticos na excelência de uma operação mesmo. Eu sou amante de falar, assim, eu sou uma entusiasta de falar sobre demanda. Para mim, demanda é um dos maiores ofensores de uma empresa. Por quê? A demanda vai variar. A demanda, não adianta a gente pensar que a demanda é estável. Pode ser que, dependendo da empresa, tem alguns produtos que são variáveis. Então, você tem uma visibilidade de segmentar como que está a sua demanda, seus produtos, seus clientes, e ter uma tecnologia. Se eu fosse para investir em tecnologia, para ser mais analítico, para fazer mais análise estatística, a parte de demanda é fundamental. Então, esse pilar de demanda, junto com o comercial, entender quais são as nuances, entender quais são as regras do jogo, o quanto que pode variar, qual que é a meta de acuracidade, né, de forecast accuracy que a gente chama. Eu acho que isso é o ideal, é o coração, tá? Então, se fosse investir, esse para mim é um bloco muito grande. Outro bloco muito grande que eu acho que a gente deixa passar demais é a parte de capacidade de planta. Então, quando a gente vê, por exemplo, sequenciamento de linha. A gente tem muita tecnologia, etc. Mas tem empresas grandes, pergunta para eles como é que eles fazem a parte de sequenciamento de linha. Excel, tá? É literalmente um Excel. Porque hoje ainda a gente vê que algumas das maiores soluções de ERP ainda não entregam um plano de sequenciamento de linha versus a capacidade detalhado. Então as pessoas vão para o Excel. Isso é uma problemática gigante. Então agora você vê já big players no mercado, grandes players no mercado, que eles falam, beleza, tenho essa capability, tem esse engine, né? essa engenharia também para você conectar com o seu sistema ERP, que você fala qual é o seu sequenciamento ideal, como que você vai fazer, por exemplo, conectando tanta parte de recebimento, tanta parte de sequenciamento de linha, cleanup de linha, setup de linha, manutenção preventiva. Então, tudo isso você conecta na sua linha para você ser mais eficiente. Então, isso eu vejo que muita gente tem um gargalo muito grande ali de capacidade real versus a capacidade nominal, e tem muita gente que não conhece da capacidade, de fato. Então vão contratar externo. Gente, será que de fato você precisa ter? Faz esse estudo dentro de casa. Então, outro big gargalo eu vejo aí
E outra parte que é interessante, que eu acho uma parte que deveria ser investido bastante também, é a parte de DRP, que é a parte de distribuição, né? Onde que você deveria posicionar seus produtos de centro de distribuição de acordo com os seus clientes. Se você tem um centro de distribuição, melhor ainda. Se você tem vários, como é que você faz isso? Por quê? Um dos maiores ofensores nossos, custo de frete. Custo de frete. Então, o que você faz? Você manda lá para o sul, depois você tem que fazer um cross-dock, sei lá, no Nordeste, e aí para depois entregar para um cliente que fica no Sudoeste, ou então no Centro-Oeste. Então, não faz sentido. Quando você começa a pegar ineficiência de rota de transporte, você vê que muitas empresas hoje, você pega ali algumas ferramentas, eu falo, por exemplo, até um Celonis da vida, você pega essas ferramentas, os caminhões, ele tem tanta rota. E aí, o que acontece? Muita empresa faz essa parte de roteirização também à mão. Ou tem dois sistemas, um que vê custo e outro que vê rota. E aí você tem que extrair dos dois e tentar cruzar. Gente, depois que você cruza, no momento do dia a dia, você vai perder, você vai começar a dar prioridade para aquele caminhão ali, X. E aí tem isso, né? Os caminhões geralmente vão por rotas, por regiões. Então você vai dar uma prioridade ali para um caminhão que já está mais fácil no dia ali, na correria. Então, outro big rock ali que eu acho é essa parte também de transporte, tá? Então, eu pegaria esses três ali e se pudesse fazer investimento de tecnologia nos três é o ideal. O mundo ideal. Então, legal, Ana. Queria primeiro te agradecer muito pelo papo, acho que foi uma baita aula aqui, a gente podia conversar por horas e horas, eu acho que é muito importante esse tipo de troca dentro desse ecossistema de supply chain. Agradecer também todo mundo que está assistindo a gente aqui, essa é a nossa primeira entrevista aqui nessa semana de supply chain, nós teremos outras duas, então não deixe de nos acompanhar, vai ser muito importante, muito legal ter vocês aqui com a gente. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Estamos na era das possibilidades. O ritmo da transformação nunca foi tão acelerado.